Bom, então o meu tema, o desespero de Caravaggio entre a angústia e o triunfo, onde a gente vai tratar sobre linguagem pictórica, puxando um pouquinho para a psicanálise. No volume 11, Freud, ele aborda sobre Leonardo da Vinci. Ele faz um estudo de caso de Leonardo da Vinci e de uma lembrança que Leonardo da Vinci tinha em sonhos também, desde sua infância. E claro que não me deterei nesse estudo, embora ele seja muitíssimo interessante, mas iremos fazer algumas relações. Por exemplo, Freud fala sobre um perfeccionismo exagerado de Da Vinci, um perfeccionismo tão grande que ele não chegava mesmo a dizer uma tela como concluída. Nunca dizia, essa tela está concluída, já pode ser mostrada ao público. Diferente de Caravaggio, que tinha uma rapidez e avidez muito grande em representar na tela aquilo que era almejado ou aquilo que a ele era encomendado. Essa seria uma diferença, caso fôssemos comparar. Freud também fala sobre uma atrofia da vida íntima de Da Vinci. E sobre isso ele desenvolve muito bem, dizendo que Da Vinci conseguiu sublimar a maior parte da sua libido em sua ânsia pela produção artística e em suas pesquisas, diferente de Caravaggio, que tinha uma hipertrofia da vida íntima, da vida sexual. Enfim, algum estudioso recente, na recente publicação, ele colocou sobre que Caravaggio passava pelo transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno de personalidade já identificado DSM-4. Quem sofre desse transtorno tende a se preocupar obsessivamente com sua imagem, com o que os outros vão achar dele, com a maneira como os outros o enxergam, com a maneira como ele se posiciona, enfim. Algumas características desse distúrbio seriam atribuir a si mesmo importância excessiva, e é visto pelos outros como tendo ego inflado, pode alimentar fantasias de amor perfeito, é exibicionista, tem tendência a sentir raiva aparentemente sem razão, tende a tratar as pessoas com frieza, com crueldade, com minas. As pessoas que sofrem desse distúrbio de personalidade narcisista em algum momento de sua vida ou de sua formação sofreu um ataque severo à autoestima, passou a se defender projetando um eu idealizado que satisfazesse seu superego. Outra característica elencada por este estudioso, Otto Wallerstein, ele diz: o narcisista no fundo se odeia profundamente, bem como se sente muito ameaçado por tentativas por parte dos outros em compreendê-lo. Assim, para evitar que o seu superego enxergue suas próprias imperfeições, ele projeta o tempo inteiro e para todos, inclusive para si mesmo, um eu idealizado e concebido para compensar os sentimentos de autoestima reduzida e falso eu. Bom, não quero adentrar o mérito para financiar os estudos dele em Milão, no famoso ateliê de Simone Tertesano, também pintor. Simone Tertesano, que havia sido discípulo de Tiziano, e Tiziano, que por sua vez havia sido discípulo de Tintoretto. Tintoretto, que tinha brigado com Michelangelo, o escultor e também pintor, e aí a gente faz uma ligação desses pintores até chegar em Caravaggio. Caravaggio, portanto, recebeu todas essas influências. E qual é o caso de desespero? Vamos direto ao ponto. A primeira pintura religiosa de Caravaggio foi o Êxtase de São Francisco, em 1595. Ele ainda não havia pintado nenhuma pintura religiosa. E essa pintura
trouxe bastante comoção na Roma de final do século XVI e início do século XVII. E logo em seguida, um cardeal chamado Cardeal Del Monte, muito importante na Roma dessa época, encomendou a Caravaggio a série de Mateus para a Capela Pontarelli. Eram 3 quadros para a Capela Pontarelli: o Martírio de São Mateus, a Vocação de São Mateus e a Inspiração de São Mateus. A Capela Pontarelli ela fica na igreja de São Luís dos Franceses, o São Luigi dei Francesi, em Roma, e era um reduto de cardeais e padres religiosos franceses na Roma tridentina, na Roma cosmopolita, né? Umbigo do mundo naquela época. E qual é o caso? Depois que ele fez o Martírio de São Mateus, depois que ele pintou o Chamamento de São Mateus, foi feita esta encomenda, que seria a encomenda central para a Capela Pontarelli. Caravaggio ele não previu que, quando da exposição desse quadro, no caso, exposição pública, numa solenidade com os cardeais, que essa tela iria provocar tanta comoção. Por que a comoção? São Mateus foi representado como camponês, iletrado, analfabeto, os pés à mostra, pernas à mostra, braço à mostra, e o anjo, a figura angelical, ensina, toca na pele deste apóstolo, ensinando a escrever. Esta tela foi imediatamente refutada. Segundo os biógrafos, 2 mais importantes, Belloni e Baglioni, contemporâneos à época, dizem que Caravaggio ficou completamente desesperado. Por quê? Porque naquela época o banimento de uma pintura era algo escandaloso. E Caravaggio havia tomado o lugar de Domenichino, outro pintor também muito importante em Roma, e que era Domenichino que iria produzir esta pintura. Ou seja, a pintura ser refutada para ele provocou uma grande crise, até porque Domenichino era seu inimigo. Esta tela foi comprada pelo Marquês de Giustiniani, riquíssimo, que resolveu a situação junto dos cardeais, para que os cardeais não ficassem em prejuízo, e foi dada a Caravaggio uma nova encomenda da mesma pintura, ou seja, a mesma inspiração de São Mateus. Desta feita, Caravaggio seguiu à risca a pintura, a encomenda. Tão à risca que você observa que, ao contrário da outra, e paradoxalmente, ele coloca os 2 personagens como diametralmente opostos. O Mateus nobiliar, o anjo muito mais firme, muito mais peremptório, dita as palavras que devem ser escritas no Evangelho, e um detalhe sutil, observado na base do quadro, é que este apóstolo Mateus, mesmo nobiliar, ele está prestes a tombar. Ou seja, Caravaggio com certeza não pintou este simples detalhe por mera representação. É um ato, com certeza, de rebeldia do artista. Bom, depois que ele pintou este quadro, solucionado o caso da Sé de Mateus, a capela foi inaugurada, a visita do Papa, Sixto VI, etc. O Marquês de Giustiniani encomenda a Caravaggio uma outra pintura que fosse inspirada na frase de Virgílio: o amor tudo vence. Também nós cedamos ao amor. E o que o Marquês de Giustiniani solicitou é que esta pintura eclipsasse todas as outras pinturas desde o Renascimento, desde o medievo, desde o tenebrismo, desde o Renascimento, desde o maneirismo. É quando Caravaggio pinta o amor vitorioso. Bom, daí o título do meu trabalho,
da angústia para o triunfo. Entramos na dimensão do vivido por Caravaggio, isto é, a subjetividade do artista como sujeito criador, sofrendo das peripécias externas do mundo e do tempo que vivia. Caravaggio teve de adequar sua abordagem da inspiração de São Mateus, na primeira versão, ao sentido postulado pela Igreja. Teria Caravaggio feito o que a ele foi pedido pelo documento de encomenda na segunda versão do São Mateus e o Anjo? E como se explica em seguida um cupido tão angelical e ao mesmo tempo triunfante sobre os feitos do homem e de Deus, um cupido que ri das desditas externas e pisoteia os padrões de conduta e postura do mundo? Como resposta, temos uma lacuna. Jamais saberemos isso do próprio artista, não há fontes escritas de sua autoria. Desta maneira, a especulação será inevitável para a análise do âmbito subjetivo. Caravaggio não previu que na primeira exposição de sua primeira versão de São Mateus e o Anjo, estariam presentes 14 cardeais franceses, toda a comitiva do embaixador francês e outras autoridades romanas. Aqui, o outro, além dos fiéis, são os cardeais. O biógrafo Bellori relatou que foram os cardeais que provocaram o rechaçamento imediato da primeira versão, rejeitando a abordagem de Caravaggio à inspiração de São Mateus. Tanto o biógrafo Bellori como o biógrafo Baglioni, segundo Sebastian Schultz, criticam a representação naturalista e, em particular, os pés do apóstolo, descalços em primeiro plano, e, desse modo, tenta sugerir que Caravaggio tinha escarnecido do decoro. O episódio de banimento da primeira versão ocorreu pela não admissão do corpo do apóstolo Mateus. O corpo sensualizado do anjo não fora levado em consideração. Segundo Peter Hall, Caravaggio havia subestimado em demasia a ortodoxia dominante e a força do sentimento institucional. O que chocou o público em São Mateus e o Anjo não foi o fato de o anjo estar sensualizado e quase nu, mas pelo fato dos pés e pernas do apóstolo Mateus estarem soberbamente à mostra. Lembremos que esta pintura estava localizada na capela, ao alto. Então, a visão do observador ia direto nos pés do apóstolo. Segundo Peter Burke, a presença da etiqueta, nascida anteriormente à formação dos estados monárquicos, mais aprofundada por estes, é fundamental para pensarmos que não seria apenas o moralismo cristão a refutar os pés de Mateus I, mas sim a etiqueta que se expande e se formaliza no século XVI. Ou seja, passou-se a se considerar feio levantar os pés e deixá-los à mostra, ao que concluímos que nem tudo era moralismo na cabeça dos bispos da igreja de São Luís dos franceses, ao recusar o Mateus I. Afinal, eles eram homens de seu tempo, e não era incomum a representação iconográfica dos pés à mostra na geografia medieval, muito menos na renascentista. Quanto ao amor vitorioso, Caravaggio faz emergir da terra uma série de temas: a música, a mitologia cristã, a mitologia pagã, a matemática, o poder, as ciências, a literatura, o carnal, a juventude, a sexualidade, temas retomados e advindos de uma cultura artística renascentista que naquele momento era tida como indesejada na intensificação do controle propagados pela reforma católica e protestante. Entretanto, o que Caravaggio, através de um produto criado pelo seu potencial cognoscitivo como artista, quis nos dizer no amor vitorioso? Mais que isso, qual interpretação no tempo presente se aproxima da abordagem tratada por Caravaggio? Como e por que foi pintada uma representação que se confrontava completamente ao que era imposto pelas autoridades eclesiais? Um corpo como o do amor vitorioso é revelador e contraponto aos corpos das duas versões do São Mateus e o Anjo, pois foram produzidos justamente em um período em que a Igreja pregava a destruição de produções do saber individuais que estivessem em desacordo com o Concílio de Trento
com os documentos papais sobre heresia, como foi o caso de Giordano Bruno e de Galileu Galilei, em muitos casos levando à condenação à morte pelo Tribunal do Santo Ofício. Sobre a questão de como o corpo era visto no tempo em que as representações estudadas foram produzidas, a não permissão de sujeitos despidos em retratações artísticas se deflagrava mais contra o nu feminino, sendo o nu masculino tolerado. Observemos que o anjo da primeira versão tem caracteres femininos, enquanto o anjo da segunda versão tem caracteres masculinos, é ríspido, é forte, detalhes dos ombros e dos braços musculares masculinos, enquanto o primeiro anjo tem detalhes do braço e do antebraço, características e feições do rosto femininas. O fomento à produção de imagens pela igreja continuou sobre um viés diferente da produção do Renascimento, viés que ratificava o poder da igreja e a necessidade das imagens, portanto, de um maior controle dos corpos no enquadramento dos contratos para a execução de imagens. Observemos, portanto, que entre a versão primeira e a versão segunda, a gente observa que na versão segunda há um total e nítido controle, principalmente do anjo. Este controle também aparece no Mateus 1, envergado, apavorado e surpreso com o ato da escrita. O corpo do apóstolo Mateus, na versão 1, está envergado, reprimido, mas tanto em 1 como em 2, segundo Ó, percebe-se um controle advindo do receio, medo e terror de se produzir algo inaceitável e execrável para a igreja. Isso é diferente no amor vitorioso, em que o anjo cupido mostra-se sem pudor e sem sinais de controle algum sobre seu corpo desvencilhado. O fato deste cupido estar livre de obrigações, desimpedido em suas vontades e seu corpo sem amarras, se choca com a ideologia católica do momento de reforma de frear manifestações artísticas que colocassem em xeque a fé cristã por profanação e heresia. Neste sentido, Cupido de Caravaggio está distante de uma vida espiritual cristã e, ao mesmo tempo, por trás de um sorriso maroto, ostenta um semblante angelical, num estado de ascese, mesmo estado psíquico, alcançado por santos da Igreja Católica, como São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, São Bento, São Maria Madalena, etc. A dialética do quadro. Hedonismo mitológico. Versos. Ortodoxia religiosa reformista deve ser acreditada como muito relevante para entendermos o porquê de Caravaggio ter optado por uma simbiose anjo-cupido, quando da encomenda privada, imediatamente posterior ao caso de desrespeito da Capela Contarella. Caravaggio estaria perturbado pela culpa e pela anulação da sua função como pintor e de sua concepção e representação da cena de Mateus e o anjo. Seu mundo inferior, seu Hades, não teria suportado a aversão pública sofrida ao seu produto imagético. Fica evidente, em todas as fontes que narram o caso, que ele se sentiu muito mal com o que aconteceu, que ficou profundamente angustiado e, segundo as fontes, completamente desesperado. Logo após o São Mateus 2, que é esta segunda versão, ele pinta o amor vitorioso para o encomendador privado, o Marquês Vicente Justiniani, e a liberdade é imensa, tangível ao menor olhar cuidadoso, perfídia, audácia e liberdade, ousadia e liberdade, luxúria, lascívia e liberdade, santidade, recalque e liberdade, pureza, desapego e liberdade, da culpa ao gozo, da aflição à sublimação da catarse artística, à angústia do transe e o transe da angústia, por entre a angústia do triunfo, do medo ao destemor. De um extremo ao outro,
ao centro do conflito de recalque, o controle estabelecido pela Igreja, a inspiração de São Mateus, e o vexame público da não aceitação e não conformidade. A recapitulação ao mito ancestral do Cupido é o ápice do trabalho de Caravaggio. A sequência das pinturas é importante para comprovar esta tese. Estão em uma mesma cosmogonia. Não há possibilidade de uma contradição entre elas, pois estão no mesmo enredo daquele mesmo universo. Uma memória ancestral similar, uma memória ancestral do corpo, da forma, do desnudar-se natural do nosso corpo e do lugar do corpo na história. Pensemos. 1. Liberdade. 2. Medo. E 3. Transbordar da liberdade. 1. Naturalidade e redundância na cultura artística. 2. Controle e recalque. 3. Resolução do recalque, passada a repressão, a crise da catarse artística para a liberdade do amor vitorioso. O tema da culpa como mito ancestral revolve-se no hino de Caravaggio. Mesmo diante das estruturas de poder, às quais estava inserido, subordinado e ao qual ia contra. Aqui há de se perceber a tendência a reconstruir os mitos clássicos para justificar o tempo presente, o início da Idade Moderna. Observamos como metáfora o transpassar imagético dos anjos nas três terras. Observemos. Acho que aqui não. O anjo natural, feminino. O anjo controlado, masculino. O anjo cupido, desvencilhado, desrecalcado. A culpa tem essa impregnação obsessiva de não conseguir largar a repetição da causa reprimida. Clara é a alegoria pictórica que Caravaggio se utilizou. Em O Amor Vitorioso, o pênis não é camuflado. O pênis é largado à vista, é o centro do quadro, não há polaridade, não há divisão hierárquica, há uma completa centralização, um completo monólogo. Resolução do desespero como personagem central de sua trama em O Amor Vitorioso. A triunfação, a vitória do cupido liberto, desamarrado, livre, suas asas estão mais sensualizadas pelo movimento, a ponta das penas desliza em carícia pela perna do anjo cupido. Há uma repetição ritual da imagem de ficção. Ela repete o gesto original, recapitula o gesto ancestral. Aqui está o conceito de recapitulação de Gilbert Durand e também o retorno do mito de Joseph Campbell, do mito cristão sobre o anjo ao mito grego do cupido, da cosmogonia cristã à cosmogonia pré-cristã e vice-versa. O Amor Vitorioso é a única pintura mitológica de Caravaggio destes anos e representa o cupido alado, mas sobretudo angelical. Qual motivo pictórico leva esta tela a ser considerada mitológica? O objetivo de retorno ao mito em meio às pinturas religiosas para a Igreja Católica pode ser lida como uma atitude de desmitologizamento e de dessacralização. É evidente que a presença do cupido dá a dimensão do retorno do desejo pela expressão greco-romana, posta muito pela cultura artística, e mais precisamente desde o Renascimento. Antes do Amor Vitorioso, percebemos a presença de representações angelicais das pinturas há séculos. As representações pictóricas de anjos, tanto na literatura como na iconografia, aparecem desde o Velho Testamento e também no Alcorão. Por isso concluímos que temos ali um anjo cupido masculino, que assegura-nos par e passo a presença da mitologia judaico-cristã e até mesmo islâmica, cujas narrativas míticas transmitem anjos imersos em penumbra e mistério, sem delineamento completo de seus corpos ou de melhores detalhes de como são, como aparentam e como trabalham. Em Amor Vitorioso, este anjo religioso mescla-se com o mito do cupido. Há uma mistura entre uma representação cristã e uma representação pré-cristã, entre aspas, pagã. Amor Vitorioso é exemplo do que almejara intimamente perante a sociedade o seu encomendador, mas é reflexo do que Caravaggio necessitava expressar naquele momento, logo após o conturbado caso da Sé de Mateus.
envolvendo a primeira versão da inspiração de São Mateus. No final da vida, Justiniano, que encomendou esta obra, voltava-se de bom grado para o passado e devotava-se à sua paixão pela antiguidade, o que justificaria o desejo de impedir a Caravaggio que ele pintasse um anjo cupido. Ivan Panovski, historiador da arte, alerta que os valores símbólicos e simbólicos muitas vezes são desconhecidos pelo próprio artista e podem até diferir enfaticamente do que ele conscientemente tentou expressar. Daí o nosso anacronismo. Há um completo anacronismo em nosso estudo e nesta exposição. É o que Caravaggio tenha silenciado, camuflado, exaltado, sem que seja possível percebermos numa análise precipitada. O modelo utilizado para Amor Vitorioso foi um menino, no auge de sua luminosidade entre criança e púbere, e está entre o angelical e o mitológico, ou seja, este Cupido é um anjo, representação comum na cultura artística, notadamente renascentista, e também o Cupido, representação pagã clássica, retomada por outros artistas com o Renascimento. Fato curioso é que este modelo que pousou para Caravaggio, como muitos outros, nos leva àquele que era seu amante, o que nos deixa atentos, tanto neste caso como em outras pinturas, para a presença do amor homoafetivo, como um componente estético do desejo de expressão artística. O personagem do Amor Vitorioso não sente culpa, nem medo, nem vergonha, nada reprime seu prazer, mas da mesma maneira não tem malícia, nem luxúria. É de nos questionarmos resquícios de nenhum dogma católico presente nesta face. Seu rosto expressa um instante inumano, vence a tudo e nos cativa. A pintura do Amor Vitorioso figura imersa na cosmogonia da Reforma, e certamente este anjo cupido não estaria se sentindo tão bem se não tivesse, libertando-se dos grilhões que o aprisionavam e da couraça da censura e heresia a que estava se libertando. Da mesma maneira, podemos dizer que ele não é um anjo decaído, muito menos um anjo pecador, e Caravaggio não quis que ele fosse. Como o próprio nome da tela diz, o amor vence tudo. Sua representação mostra um sorrindo e vencedor, sem o peso carregado pelos anjos decaídos e pelas figuras demonológicas pintadas na cultura artística medieval, tenebrista e maneirista. Talvez por isso esteja mais próxima do Renascimento, embora classificada e figure como do Barroco. O Amor Vitorioso seduz a todo mundo, expõe o jovenzinho como objeto de desejo, o jovem precisamente expõe-se. O menino é real, feliz, confiante, ele próprio. Aqui há sexo sem culpa. Observe que quando o anjo cupido segura o arco e flechas, um fio solto escapola no ar. É um detalhe. O fio solto escapola do ar, restando-nos comprovar que o cupido está momentaneamente destituído de sua tarefa, num instante de descuido, de brincadeira, de gozo e ao mesmo tempo em convite ao hedonismo e à pureza. Observemos também que ele esconde com a mão esquerda algo que Caravaggio decidiu não nos mostrar. É a pintura do instante, tão presente nas obras de Caravaggio, utilizando Foucault, a escura armadura, a semelhança de uma densa couraça que estaria cerceando e disciplinando o corpo do cupido, está jogado ao chão, sem função alguma para o cupido liberto. Também ao chão, como que estejam sendo dispensadas, estão os seguintes elementos: um livro aberto, um compasso, um esquadro, uma pauta de música, um violino e um alaúde, um globo terrestre, uma coroa e um cetro, uma pena e uma coroa de louros. Quando o cupido pisa tais elementos, Caravaggio está a mostrar-nos o triunfo do amor terreno sobre as artes e as ciências. Segundo a famosa frase de Virgílio, o amor tudo vence, também nós cedamos ao amor. Este cupido não está triunfando sobre a religião e os ditames católicos. Como se justificaria o ato criador do amor vitorioso, aparentemente desprovido de dogmas, diferente do controle presente nas pinturas anteriores? Para a primeira pergunta, a resposta não é definida, pois dialeticamente esta resposta à religião só é possível graças ao conjunto de valores introjetados pelo próprio artista. O anjo cupido quer o triunfo, mas não o obtém. Vence tudo por um tempo, mas logo em seguida é vencido. Daí as desilusões do amor, presentes na literatura e na pintura, próprias ao mito grego que o inspirou.
Certamente o amor vitorioso é um amor profano, foge do religioso, das convenções sociais. Enfim, outro sim, o pênis do cupido está completamente exposto e localizado ao centro da Terra e da perspectiva de observação de quem esteja contemplando a obra. A temática sexo torna-se o ápice dos debates trazidos por este quadro. Sexo, desejo e amor como tema. Ainda mais por ser colocado de modo tão escancarado, sem melindres. Está lá o cupido, mostrando-nos e escondendo a mão esquerda, com um sorriso nos lábios, algo que o pintor Caravaggio, em sua subjetividade criadora, decidiu não nos mostrar. Esta análise é que se encontra a característica de desmitologizamento, de reconfiguração do mito grego do cupido. Gozo e êxtase já denotam o elemento transcendente, a ascese, a epifania. No momento de êxtase místico, este sentimento, embora individual, é transcendente, muitas vezes encontrando-se no limiar entre o sagrado e o profano. Isso é Eliade. Na solenidade de exposição pública do amor vitorioso, no Palácio de Justiniani, em meio a mais de uma centena de pinturas da mais variada sorte, que estavam sendo expostas por muitos outros artistas, muitos deles renomados, o amor vitorioso foi colocado em ribalta, no lugar mais especial, requintado e misterioso do salão, coberto com uma cortina de tecido refinado e aveludado, de cor verde escura, quando se puxou a corda e apareceu em esplendor, e finalmente foi exibida, porque fazia todas as outras parecerem insignificantes. Por isso mesmo, podia dizer, com toda razão, que eclipsava todas as outras pinturas. Bom, perante os estudos de Jean Delumeau em História do Mito do Ocidente, Caravaggio vai de encontro a um arquétipo realçado no século XVI, de invencibilidade, de destemor de poucos, no meio social europeu em que o medo reinava absoluto no comportamento e na mente da sociedade, no subjetivo e no âmbito coletivo. Segundo Jean Delumeau, Virgílio também escrevera: o medo é a prova de um nascimento baixo. Observamos em Amor Vitorioso a doutrina do amor mítico e a certeza do amor místico transcendental. O amor vitorioso não seria uma busca de uma iluminação interior aquém da iluminação da igreja? Cabe então indagarmos o que estaria em primeiro plano no amor vitorioso: a religião, a filosofia, a teologia, a poesia ou o sexo? O masculino e o feminino em junção, na figura protagonista do amor, não perde em erotismo? Está em estado de ascese? Está em estado de experiência mística religiosa? Esta citação de Etienne Gilson desenvolve o que estamos analisando. Abrem aspas. A vida mística se constitui uma única coisa com a vida cristã. A união é desenvolvida de uma maneira metafórica, em que a alma é a esposa de Deus. O êxtase é a extrema união das vontades de um amor humano com o amor divino. No entanto, qual é o objeto de desejo deste amor vitorioso? O desenvolvimento desta pergunta revela a característica do êxtase para Etienne Gilson. No mais alto conhecimento da alma, ela se dilata, perde-se a si mesma, em raros instantes em que essa graça lhe é concedida neste mundo. Contempla em sua verdade nua a luz da suprema sabedoria. Esse ser divino quer experienciar o humano. Ele deseja gozar o mundano e o divino. Entretanto, negaria sua procedência divina para ocupar um cargo passageiro no carro carnal e vice-versa. Este anjo, Cupido, quer, ele faz, ele consegue, ele é, mesmo na certeza dessa transcendência. No mito do Cupido, ele não precisa ser amado para ser amante, mas como anjo, necessita da misericórdia de Deus. O anjo Cupido é o amor, e seu amor vence a tudo. Dizia Santo Agostinho em Confissões que ninguém ama o desconhecido, só amamos aquilo que conhecemos. Ora, daí o anjo Cupido desdenhar sobre aquilo que pisoteia, pois conhece muito bem, ele sabe profundamente sobre aquilo a que está triunfando. Concluindo. Gozar para Santo Agostinho significava, portanto, a plena satisfação. Gozar é aderir-se a uma coisa pelo amor dela mesma, a uma coisa conhecida.
De acordo com o pensamento agostiniano, somente em Deus este anjo teria a plena satisfação do gozo, do estado da graça, sentimento de unidade próprio do mito e da experiência mística, erótica e religiosa. Diferente do que se imagina, esse personagem carrega muitos dogmas, porque ele está dentro de uma mesma hegemonia e de uma mesma carga simbólica e mítica. Ele estava dentro de uma sociedade cristã e perante o cristianismo, em diálogo com a simbologia greco-romana, portanto em constante dessacralização. Sendo assim, o que Caravaggio faz em Um Amor Vitorioso é considerar que sua constatação vai ganhar adeptos, que vai trazer filiação aos valores morais que ele preconizava, ou até mesmo que seu ideal de beleza formará opiniões e encherá de nostalgia a quem desta beleza beber. Na verdade, Caravaggio pinta um quadro que convenceu a poucos da elite. Diante do exposto, podemos demonstrar que o Caravaggio que pintou a primeira versão da inspiração de São Mateus poderia mesmo estar tendo outra percepção religiosa, uma vez que ele pintou o Amor Vitorioso logo em seguida, o que corrobora na possibilidade de que tinha uma divergência de fundo em relação à Igreja Católica. A humilhação que sofreu e o seu desespero aflorou ainda mais esta divergência. Há em Caravaggio uma amálgama, um elo, que une todos estes arquétipos e estereótipos, todas estas formas pictóricas de representação imagética entre o sagrado e o profano. O que o Amor Vitorioso está nos dizendo é: o mundo tem isto, e não o mundo vai contra isto. Se o anjo cupido do Amor Vitorioso está distante de uma vida espiritual cristã e ao mesmo tempo está por trás de um sorriso maroto, misterioso e mítico, existem as respostas para a análise que buscamos e propomos para esta exposição, pois foi neste sentido que Caravaggio reafirmou sua indignação e inspiração, apresentando-nos uma pintura eterna e soberba, o amor que tudo vence, o amor vitorioso.